É verdade que europeus não colocam a língua pra fora quando beijam? E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Estou aqui com a mesma roupa do meu vídeo anterior, porque estamos no mesmo dia e o meu Instagram resolveu dar um bug gigantesco, não sei o que tá acontecendo. E por conta desse bug aí do Instagram, eu não consegui responder todas as perguntas de verdade e mentira, então eu resolvi ligar esta câmera maravilhosa e continuar aqui mesmo. Não sei se vai ser muito interessante, mas vamos lá. Primeira pergunta. Verdade que já visitou todos os países da Oceania? Quais são todos os países da Oceania? Gente... eu deveria ser boa em geografia, mas eu não sou. Austrália já fui, Nova Zelândia já fui, Fiji não fui. Cara, meu sonho. Eles têm uma ilha em forma de coração em Fiji. Papua Nova Guiné já fui. Samoa, não, nunca fui. Na verdade, nem vou ler o resto, porque nunca fui. Eu só fui pra Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Verdade ou mentira? Que você tem mais de 30 anos. Não, mentira. Eu tenho 30 anos, gente. Para de colocar mais idade em mim, que eu não tô gostando disso. Verdade que tem medo de falar sobre a sua mãe? Gente, claro que não. Talvez eu tenha sim um problema pra falar do porquê que ela faleceu, que eu acho que é uma situação muito delicada. Ela faleceu de aborto, então é muito complicado, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, onde eu me deparo com pessoas sendo contra a legalização, porque a legalização do aborto, gente, é uma questão de saúde pública. Se o aborto fosse legalizado, a minha mãe não estaria morta, porque dentre tudo o que aconteceu com ela, uma das grandes questões foi o fato dela não ter um apoio médico. Quando ela passou mal, ela não ter tido um direcionamento e uma assistência de um especialista ali, dela não ter se sentido bem, por exemplo, e ter optado por outras formas de fazer aquele aborto. Então, assim, se isso não fosse um grande tabu, se a gente pudesse falar mais abertamente desse assunto, se a gente se sentisse à vontade, por exemplo, de falar com os nossos pais, que são religiosos, onde a religião diz que é pecado, se a gente tivesse apoios de outras formas de saúde pública, sabe, apoio psicológico, enfim, ainda mais há 30 anos atrás, sabe, era um mega tabu, ainda mais no interior onde eu moro. Então eu me coloco no lugar dela e me dá muita aflição, mas muita mesmo. Me dá raiva, me dá vontade de chorar. Verdade que já foi vegetariana antes de ser vegana? Não, eu virei vegana da noite pro dia. Contei nesse vídeo aqui, pra quem tem interesse de saber de toda a minha história. Não passei pelo vegetarianismo. Não me arrependo, mas eu acho que se eu tivesse passado, teria sido, assim, um pouco mais tranquilo. Eu acho que eu fui um pouco brusca demais, muito dura comigo mesma, muito exigente comigo mesma, mas continuamos vegana. Verdade que gosta de política? Gente, assim, gostar de política, vocês acham que eu gosto de ficar falando sobre o atual governo, ainda mais na questão ambiental? Claro que eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas política é a vida, tudo é político. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Viver é político, se relacionar é político, comprar, tomar decisões, viver em sociedade, questões de saúde, educação, meio ambiente, tudo é político, gente. Tipo, acho que não é uma questão de gostar, é uma questão de que é uma lei natural pré-determinada pra existir nessa terra. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível, porque eu sei que é drenante. Verdade que seu estilo musical preferido é o rap? Verdade, contei no meu vídeo de 50 fatos. Verdade que sua viagem pra Maldivas custou mais de 20 mil reais? Cara, minha viagem pras Maldivas foi praticamente de graça. Pra não falar que foi de graça, eu paguei 90 dirhams na passagem. Então, 90 dirhams, mais a acomodação, que eu não vou lembrar agora. Inclusive, eu tenho uma inscrita que eu super dei todas as dicas da onde eu fiquei nas Maldivas. Eu posso até perguntar pra ela, mas eu fiquei no lugar mais baratinho de Mafushi, que não é aqueles resorts surreais das Maldivas. Gente, não fui pras Maldivas pra ficar ostentando. Eu fui pras Maldivas porque eu queria conhecer o lugar mesmo, então eu fiquei na ilha dos locais. É só a gente parar pra pensar, né? Nesses resorts existem pessoas que trabalham neles, e é onde essas pessoas vivem, onde essas pessoas compram comida, porque assim, com certeza elas não têm condições de comprar nos lugares que os milionários compram, então eu fui pra onde vivem essas pessoas, e posso falar, foi maravilhoso. Posso dizer que foi melhor do que ter ido pra um resort, porque eu conheci os locais, eles me levaram pra fazer vários tours, de graça. Gastei quase nada, gastei com comida, a pousadinha e 90 reais na minha passagem de avião. 20 mil reais não foi. Verdade que fechou seu Insta antigo, pois não gosta da pessoa que era antes? Mentira, gente, que horror. Eu sei que às vezes eu falo que eu era uma pessoa bem mimada e que, nossa senhora, precisou apanhar bastante da vida pra ter aí um amadurecimento, um desabrochar, mas assim, honro muito a pessoa que eu fui. Acho que tudo que eu fiz na minha vida foi no momento certo, do jeito certo, da maneira que tinha que ser. Eu tô muito em paz com isso. O caso de eu ter largado meu Instagram eu vou contar em outro vídeo. Eu já dei um spoiler aqui, mas
mas foi porque eu tava no momento da transição pro veganismo, onde eu sentia a necessidade de falar coisas. Eu não queria mais usar as redes sociais simplesmente pra postar foto minha na praia com as minhas amigas. Eu queria usar como uma maneira de se expressar. E eu sabia, ainda mais depois que eu criei o canal, que existiam pessoas que estavam dispostas ou que tinham os mesmos valores e princípios e que acreditavam nas mesmas causas que eu. Então eu mudei de Instagram porque eu falei, cara, estou só arrumando briga com essas pessoas. Qualquer coisa que eu postava de veganismo era um batalhão de gente falando, nossa, sem noção. Tipo, me criticando. Ou seja, essa pessoa não queria receber o meu conteúdo. Então se eu quero produzir um conteúdo e eu quero encontrar pessoas que queiram consumir o meu conteúdo, eu não vou forçar a goela abaixo daquelas pessoas. Então eu larguei o meu Instagram, fiz um outro e falei, quem quer receber as coisas que eu faço, me sigam. Verdade que já usou o coletor menstrual? Verdade, eu tenho inclusive um vídeo aqui contando dos prós e contras. Verdade que você vai fazer um vídeo sobre as suas tatuagens? Eu posso fazer um vídeo sobre as minhas tatuagens. Elas são tão pequenininhas. Verdade que vai fazer uma playlist de música pra gente? Eu tenho playlists no Spotify, gente. Eu só não acho que talvez seja o gosto musical de vocês. Meu gosto musical é um pouco peculiar, mas eu ouço de tudo, tudo. Tem playlist de tudo lá. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou colocar aqui o meu nome no Spotify. Putz, cara, vai acabar a bateria da minha câmera e eu não trouxe uma bateria extra. Terei que continuar esse vídeo depois. Verdade que sente falta de comer algo de origem animal? Não é que eu sinta falta de comer algo de origem animal, é que eu sou uma pessoa tão diferente do que eu era quando eu comia carne. Como que eu vou explicar isso? É lógico que por conta de eu ter virado vegana do dia pra noite, no dia seguinte eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou comer? Eu não sei, eu abri a geladeira e tinha lá bife, empadinha de frango, torta de sei lá o que, um monte de coisa com queijo, um monte de coisa com ovo. E até eu ir descobrindo outros sabores, outras receitas, outras possibilidades, porque hoje em dia é extremamente possível você conseguir fazer tudo o que existe de origem animal. Eu quero que vocês comentem aqui alguma coisa que eu não consiga fazer. Quer dizer, eu não, né? Vai perguntar lá pro Vegetariango, pra Larica Viga, pra Mocinha Maravilhosa. Eu adoro assistir canais de receitas, mas pergunta se eu de fato ouso me arriscar na cozinha. Essa é uma das coisas que eu prometi melhorar esse ano, que eu ia começar a cozinhar mais, principalmente pra introduzir coisas novas pra minha família. Mas é isso, a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo novos sabores. Então eu posso dizer que quando eu comia carne, meu paladar era paladar infantil mesmo. Eu comia arroz, feijão, bife, batata frita. Arroz, feijão, bife, batata frita. Quando tinha salada, eu torcia o nariz. Eu falava, tudo com muito sal, tudo com muito tempero, sabe? Então quando você vai se adaptando, descobrindo outras possibilidades, outros ingredientes, o meu paladar também foi se adaptando. Então eu parei de sentir vontade, sabe? De comer essas coisas. No começo é óbvio que eu sentia. Verdade que prefere mais o verão do que o inverno? Mentira! Eu sei que eu já falei em vários vídeos aqui, inclusive no meu vídeo de 100 fatos, vocês acharam que essa era a mentira que eu tinha contado e não é. Sim, há 5 anos atrás, de fato, o sonho da minha vida era morar num lugar que fosse eternamente verão, tanto que quando eu cheguei em Dubai eu fiquei maravilhada. Mas, gente, depois de morar tanto tempo no deserto, onde não chove nem um dia, e eu lembro que os únicos dias que chovia em Dubai eram dias que eu tava, sei lá, em Amsterdã, em algum outro lugar do mundo. Então eu comecei a sentir tanta falta desse nosso clima, desse nosso verão principalmente, que chove muito, que você escuta as trovoadas, o vento balançando as árvores. Eu sei, eu sou estranha, mas a gente muda, né? Vocês vão ver eu mudar várias vezes ao decorrer desse canal, porque eu não pretendo terminar com esse canal tão cedo. Cara, é verdade que vai postar mais vídeos sobre histórias de comissário? Sim. Meu Deus, eu tenho muitos vídeos pra postar ainda. Eu preciso correr contra o tempo. É verdade que você acredita na ciência? Gente, lógico que eu acredito na ciência. Eu sei que é um pouco confuso e contraditório quando eu começo a falar de coisas sobrenaturais ou de astrologia, pseudociências no geral, mas a gente precisa entender. Uma coisa são fatos concretos e verídicos, tipo o impacto do homem sobre as mudanças climáticas ou a eficácia da vacina. Essas coisas são incontestáveis. Outra coisa bem diferente são as nossas crenças. Quando o assunto parte para essas coisas, principalmente sobre fatos que a gente vive, e aqui na internet tem vários relatos de fatos sobrenaturais que a ciência não comprova, que a ciência não tem data, não tem dados suficientes para comprovar. Imagina, Chico Xavier foi um dos maiores médiuns e maiores brasileiros de todos os tempos, que psicografou centenas de exemplares de livros. Se a ciência não conseguiu comprovar qual o fenômeno que acontece com ele, a gente tem que saber também que ela não conseguiu negar que tudo aquilo realmente aconteceu. Então, de fato, a ciência é muito eficiente, é muito importante, a gente tem que acreditar na ciência, mas a gente tem que entender que em certos assuntos a ciência ainda não possui o domínio completo. As leis da física, as leis da matemática, de tudo aquilo que a gente tem capacidade, que seja palpável ou impalpável, visível ou invisível,
invisível. Imagina como foi a primeira vez que as pessoas de fato aqui na Terra olharam pro céu e viram um eclipse. Com certeza acharam que aquilo era castigo de Deus, assim como há poucos séculos atrás, ninguém nem imaginava a existência de vírus e bactérias, porque aquilo é invisível a olho nu. Então a gente tem, sim, limitações, principalmente com coisas que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue pegar. É difícil pra gente de acreditar. Milhões de pessoas morreram porque não tomavam banho, porque não tinham o hábito de lavar a mão, então a peste negra lá ia passando de um para um. Hoje em dia a gente já tem esse conhecimento. Por quê? Por conta da ciência. Então, de fato, nesses aspectos sobrenaturais, eu sinto que eles só são sobrenaturais porque a gente ainda não tem o conhecimento, as ferramentas e a capacidade de entender essas coisas ainda. Mas um dia a gente vai ter, e vai ser por conta da ciência, vai ser por conta da física, vai ser por conta dos estudiosos, das pessoas que estudaram aquilo por muito tempo, que elas vão descobrir que aquilo que a gente achava que era sobrenatural, psicografar coisas, ver seres que estão em outro plano, acreditar em vida após a morte, talvez, que na verdade isso é natureza pura, isso é lei do universo, e talvez os nossos netos e bisnetos estudem isso lá no livrinho de química, física e biologia que eles vão ter. Nem sei se é isso que vai chamar quando eles forem estudar. É verdade que europeus não colocam a língua pra fora quando beijam? Mano, que pergunta! Eu não sei, eu não fiquei com muitos europeus. Eu já fiquei com francês, com italiano, com holandês, português. Todos eles beijavam normal, gente. Não sei, não medi a língua, na verdade. Eu tenho uma teoria sobre beijos. Eu não acredito muito bem em quem beija bem, quem beija mal. Eu acredito em beijos que não se encaixam, sabe? Porque meu beijo às vezes não se encaixa com algumas pessoas. E elas cresceram na mesma cultura que eu, não tinha por que não. É verdade que já ficou com algum comissário ou piloto? Gente, eu tinha pânico de piloto, já falei aqui várias vezes. Conheço muitos pilotos maravilhosos, inclusive eu tenho amigos pilotos, mas eu já tive experiências muito desagradáveis na companhia aérea que eu trabalhei. Não comigo diretamente, mas de ver pilotos, copilotos e até comissários, tá? São homens e mulheres também que iam voar e tiravam a aliança, assim, vou fingir que sou solteiro por 2 dias de layover. Eu acho isso péssimo. E sim, me envolvi com comissários, alguns, não tive nenhum relacionamento sério, mas eu fiquei bastante tempo com um egípcio. Aliás, ele me ensinou muitas coisas, eu quero fazer um vídeo sobre as coisas que eu aprendi com ele. É verdade que seus pais também evitam o uso de plástico no dia a dia? É um pouco complicada essa questão familiar, porque basicamente ninguém da minha família é vegana, ninguém da minha família é lixo zero. Eu não sou lixo zero, né? Eu tento diminuir o máximo que eu posso, ainda mais agora que eu tenho uma intolerância ao glúten. É bem difícil pra mim consumir coisas a granel. Não é tudo que me deixa muito bem, sabe? Mas é complicado e eu meio que desencanei, sabe? No começo eu queria mostrar pra todo mundo que era possível, eu queria mostrar pra todo mundo que eles, na situação que eles estão de pessoas privilegiadas, era o mínimo, pelo menos que eu acho. Mas a gente tinha um pouco de arrogância da minha parte, sabe? Eu acho que a gente não tem que impor tanto, tem que partir um pouco do interesse da pessoa. Eu falei muitas vezes, eu acho que a gente tem que ser exemplo e sim, algumas pessoas da minha família vêm me perguntar, mas o que você usa pra isso? Mas e pra aquilo? E nessa questão de plástico, acho que de todo mundo da minha família, a mulher do meu pai é a pessoa mais preocupada. É a pessoa que eu sinto que mais se engaja nessa questão ambiental. E é isso, gente. Esse foi o Verdades e Mentiras. Eu respondi já vários lá no Instagram. Eu vou deixar salvo lá nos destaques. Se vocês têm mais dúvidas, se vocês têm dicas de vídeo, esse ano eu prometi que eu vou estar engajada nesse canal, mas eu tenho... É foda, né? Todo ano eu falo que eu vou estar engajada no canal e aí eu desengajo. Então eu acho que eu não vou prometer nada. Só deixem aí sugestões de vídeo, coisas que vocês querem ver aqui, que isso me ajuda bastante, engaja o canal, faz com que outras pessoas conheçam o meu trabalho também e eu vou ficar muito feliz se um dia eu conseguir, quem sabe, viver de YouTube. Um sonho. E é isso, obrigada por assistirem o vídeo, um beijo e até a próxima.